assim, gente, a enxameação ela não é algo desejado pelo apicultor, porque o enxame vai se dividir, pode se dividir em vários, né? É por isso que o apicultor ele tem que evitar ao máximo a enxameação dos seus enxames, para que esses enxames não se transformem em vários. E como isso acontece, né? Por inúmeros motivos, que parte deles a gente está discutindo aqui, as abelhas iniciam o processo de enxameação e puxa várias realeiras, podendo ser de 2, 5 ou mais. E aí o que é que vai acontecer, né? Quando elas puxarem essas realeiras, antes mesmo da primeira nascer, primeira princesa nascer, prestes a isso acontecer, a abelha rainha velha, ela vai embora, pode ser, né, que isso aconteça, geralmente é o que acontece, ela vai embora com parte do enxame. E aí, né, o seu enxame já se dividiu uma vez e você acabou perdendo abelhas. Então, isso é a primeira coisa que acontece. E aí nasce, né, uma princesa. E pode ser que essa princesa, antes de mais princesas nascerem, também vá embora com parte do enxame. Ou pode ser que nasça mais de uma e elas briguem. Ou pode ser que várias nasçam e esse processo vá acontecendo, né? Vários enxames vá saindo da colmeia, de uma colmeia sua. E o enxame vai ficando muito fraco, muito pequeno. E aí você pode perder até mesmo produção. Então o apicultor tem que estar atento a isso. Fazer o controle de enxameação. Outra coisa muito importante, gente. O primeiro enxame que vai embora com a rainha velha é chamado de enxame primário. E aí, né, não é interessante você capturar esse tipo de enxame. Mas não tem jeito, né? Quem faz captura corre o risco de pegar esse tipo de enxame. Olha aí a postura da abelha rainha. Células de zangões. Aqui uma cera, ó, que elas estão puxando. Né? Já está quase precisando de espaço. E aí nessa primeira que vai com a rainha velha é o enxame primário. Os secundários, os que vão depois são os secundários. Que geralmente vai uma princesa. Princesa nova que vai ser fecundada futuramente. E tudo isso vai enfraquecendo, fazendo com que o enxame fique pequeno. Olha só, gente, onde é que está a rainha. Essa rainha era marcada, ó, já não está mais marcada, né? É um enxamezinho que se desenvolveu. Está até razoável. A gente viu a rainha, né? Viu postura. E aí, gente, o principal para fazer o controle de enxameação seria fazer seleção e melhoramento genético. Porque a seleção, durante o seu manejo, você vai observar que tem enxames que são mais enxameador. E esses você tem que evitar estar dividindo, multiplicando, fazendo rainha deles. Olha só. Postura, néctar, pólen. Para que você não fique com muitos enxames com essa característica, né? Enxameador. E aí, no caso, melhoramento genético, se for o caso, é você estar introduzindo sangue de raças
europeias. E aí essas raças, elas têm uma tendência muito forte de não ser tão enxameadeiras. E aí, né, você não necessariamente trabalhar com F0, mas trabalhar com F1, F2, F3 e também se beneficiar. Então é sempre importante fazer isso. Eu estou entrando aí numa fase que eu vou começar a introduzir essas raças mais produtivas e não trabalhar só com abelha africanizada, porque nem sempre elas vão pagar a conta, né? A não ser que você não faça tanto manejo. Mas quem gosta de estar aí fazendo manejo, investir sempre um pouco mais do que a maioria, é sempre bom trabalhar com a genética selecionada ou melhorada geneticamente. E esse é a quarta forma e até a mais eficiente de você evitar a enxameação. Vamos continuar aqui abrindo, ver como é que tá os demais quadros. Isso aqui, ó, bastante pólen, gente, muito bom, mas também tem muitas células com zangões. Olha só, muitas áreas com zangões. Deixa eles aí, né? Eu quero fazer umas divisões. E aí, enxamezinho aqui, gente, tá quase completo, né? Já dá até pra colocar milgueira assim que abrir aí uma florada e chover. Assim que chover e abrir florada, já dá pra colocar milgueira nele. Falta só praticamente uma lâmina de cera, que elas não puxaram toda. Então, tá tudo certo com o enxame. E aí, gente, um outro ponto muito importante, pois se você sabe que está no período que possa ocorrer a enxameação, é você estar fazendo revisão pelo menos de 15 em 15 dias. E por que de 15 em 15 dias? Pode ser menos? Até poderia, mas não é bom a gente estar mexendo muito nos enxames. E aí é interessante pelo menos fazer essas revisões de 15 em 15 dias, porque uma princesa, gente, ela nasce com 16 dias, 15 dias aproximadamente, contando a partir de um ovo. E aí, se você abre as suas colmeias de 15 em 15 dias, é mais ou menos isso, né? A cada 2 semanas, uma semana sim e outra não, você consegue fazer esse controle, removendo, né? E até mesmo aproveitando, que não seria tão aconselhável se você sabe que é uma genética enxameadeira, mas principalmente está eliminando e fornecendo mais espaço a essas colmeias, né? Fazendo isso nas colmeias aonde você está observando que pode acontecer enxameação. Então aqui, colmeiazinha precisando de uma lâmina de cera. Assim que chover aqui, eu vou ter que fazer isso. Deixar aqui um pouco descolado aqui da lateral, que elas agradecem. Então, enxamezinho bem calmo, já bem controlado.
Essa questão de temperatura, o apicultor está atento a isso, acaba sendo muito importante, porque existe uma temperatura ideal para que as abelhas possam manter ali as funções normais, principalmente as crias, no caso em regiões frias, né, manter a temperatura ideal para que as crias não morram de frio, e em regiões muito quentes elas não morram por excesso de calor. Então vai ter ali uma faixa de temperaturas que as abelhas vão tentar manter, e uma forma de você estar ajudando ou verificando o que é que você tem que fazer, por exemplo, em regiões muito quentes, é utilizar a telha, né? No meu caso aqui. Resolve 100%? Não, gente, não resolve, mas já ajuda. O ideal seria providenciar um sombreamento com vegetação, né? Porque aí forma ali um microclima e aí acaba favorecendo mais do que se você colocar só a telha, como eu estou colocando aqui. Já em regiões muito frias, uma alternativa é você utilizar o poncho. O poncho vai fazer com que você limite ali a área de crias e elas tenham um controle maior da temperatura. Então o apicultor tem que estar atento a isso, e isso é muito importante. Quando não tem florada, isso pode ser um fator decisivo para você perder o enxame. Em algumas regiões, gente, até tem florada, só que por estar muito frio ou por estar chovendo muito, elas não conseguem sair da caixa e aí, né, fica na mesma situação. E aí o apicultor tem que estar atento a isso. Então agora a gente vai estar abrindo aqui esse enxame. É um enxamezinho que está um pouco atrasado, e é por isso que a gente está acompanhando ele. Esse enxame aqui, gente, é um forte candidato a eu estar trocando a abelha rainha dele, já que ele não tem apresentado um crescimento, um bom desenvolvimento. Então aqui a gente pode já observar que eles não precisam de espaço, não puxou a cera toda. A questão da qualidade da postura da abelha rainha, uniformidade. Tá aqui ela, né, ó. Já até observei ela. Tá até uniforme, só tá um pouco atrasado. Então aqui não precisa mais nem eu buscar observar ovo de um dia, né? Mas ela tá fazendo sim postura, porque eu já vi ela. Questão de alimento, tem um pouco de pólen aqui estocado, néctar nas cabeças. Então também por esse ponto tá tudo ok. Mais pólen aqui estocado, néctar. E aqui mais uma lâmina de cera que elas não puxaram. Então, ó, começaram. Tem duas lâminas de cera iniciadas, uma de cada lado. Então aqui a gente já pode estar observando alguns desses pontos. Aqui, gente, quantos quadros de cria tem, né? Ó, tem 1, 2, 3. Então aqui está no limite. O ideal aqui é que, caso eu não observe alguma entrada de néctar e pólen, já está fornecendo, porque ele está no limite. Bom, gente, aqui outro ponto muito importante, que no caso aqui a gente já poderia ter feito isso, é verificar a necessidade da gente estar reduzindo o espaço interno. Aqui a gente pode observar, ó, que ainda
tem cera para elas puxarem, de uma certa forma está servindo para proteger, já que elas não beliscaram esse quadro aqui, mas eu poderia estar reduzindo mais ainda esse espaço. Isso também seria muito importante quando não tem florada. Outra coisa, gente, muito importante o apicultor está fazendo quando não tem florada, ele está trocando toda a cera velha. E aos poucos, tirando aquela cera velha ou tirar tudo de uma vez, no início do manejo pré-safra de preferência. Esse também é um ponto muito importante que o apicultor ele tem que estar fazendo, principalmente se não tem florada. Mas ele tem que aproveitar para fazer isso enquanto não tem florada, enquanto os enxames estão pequenos. A gente acaba utilizando essas tampas com alumínio aqui, principalmente no período do inverno, proteger a caixa de chuva. E a telha. Essa telhazinha aqui, gente, é suficiente para controle de temperatura? Não, né? O ideal seria a vegetação. E aos poucos a gente vai fazendo isso, né? Colocando vegetação para proteger nossos apiários. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. Vai tentar observar isso aqui. Esses pontos são bem interessantes. A gente está observando aqui na prática. E no caso, gente, aqui o sexto ponto que a gente tem que estar observando, tem que estar fazendo, o apicultor tem que estar atento a ele, é do que diz respeito à adequação de espaço. Olha só, né? Aqui, gente, o que a gente pode deduzir? O enxame está precisando de mais espaço. Nesse caso aqui, né? Ele está precisando, já entrando em uma fase que ele vai precisar de mais espaço. E no caso, ele tá, só falta uma lâmina de cera, praticamente, né? Iniciou já a puxada, para ele puxar. Vamos deixar essa lâmina fora, né? A gente vai precisar para comentar os outros pontos. Mas na maioria das vezes, para você evitar o abandono ou a enxameação migratória, você tem que reduzir o espaço. Nesse caso aqui é diferente, né? Porque eu tenho que aumentar. Mas é um ponto muito importante e o apicultor tem que estar atento a isso também. Já o sétimo e o oitavo ponto diz respeito a não fornecer, a não observar, né, a presença na colmeia de alimento energético e proteico, que é o quadro da lateral. Eu já posso observar, né, ó, presença de alimento energético e proteico. Claro que é pouco aqui ainda, né, mas é só um quadro que eu puxei e ele vai ficar aqui na lateral e a gente vai continuar observando isso. Puxar aqui outro quadro. Olha só. Aqui, gente, não é ataque de traça, ó, foi outro pedaço aqui de um quadro que elas puxaram torto e entrou aqui. Então aqui, ó, a gente pode observar que tem néctar, né? Tem alimento. Opa, escapuliu. Outro quadro aqui, né? O enxame que tá muito bom, tá bonito. Olha só.
Então o apicultor ele tem que estar atento, porque sempre que ele não estiver observando alimento na colmeia, ele tem que providenciar imediatamente alimento. Olha só, né, gente? A abelha rainha aí, ó, marcada. Muito pólen. E aí, conseguiram ver a abelha rainha? Aí, ó, a abelha rainha está nesse quadro. Então, tá aí, né, a abelha rainha. Agora vamos descer aqui com cuidado. E aqui, gente, vamos continuar aqui a revisão e vamos para o 9º passo. Que no caso, gente, em períodos de escassez, uma coisa também que pode resultar no abandono é a pilhagem. Principalmente quando você está fazendo alimentação, quando você tem que fazer revisão nesses períodos e não escolhe um horário adequado. E aí, né, quando você chega no outro dia, cadê seu enxame? E no caso, né, eles foram embora porque sofreram pilhagem. E aí o apicultor tem que estar muito atento a isso. Outra coisa, gente, que pode resultar no abandono de sua colmeia, do enxame, são altas temperaturas ou baixas temperaturas. E aí o enxame vai embora em busca de uma condição mais adequada. E o apicultor também tem que estar atento a isso. Ó, gente, tudo isso aqui, ó, são algumas células onde elas puxaram o zangão. Isso aqui eu dei a cera, né? Elas vão e acabam puxando dessa forma. Quando você não dá cera ou dá só um pedaço, elas puxam bem mais zangão. Então a temperatura também é importante. E aí, se for o caso de calor, você pelo menos colocar uma telhazinha em cima ou providenciar o sombreamento com vegetação, que seria o mais ideal, ou colocar onde tenha. Já em regiões muito frias, o problema não é sombra, né? É frio em excesso. E aí você tem, olha só que postura linda, quadro lindo, né? E aí você tem que colocar as suas colmeias em um local aonde seja melhor para elas nesse sentido, né? Onde bata mais sol. Quem sabe usar poncho, ter um controle maior da temperatura. Porque a temperatura ideal, gente, dentro de uma colmeia fica em torno de 33, 34 a 36 graus. Fora disso, já é muito prejudicial. Olha aí, gente, que postura linda, né? Maravilhosa. Aqui esse enxame, ó, tá numa sombra de uma árvore. E é por isso que está assim, né? Maravilhoso. Olha só. Essa cera aqui ainda não puxaram toda. E aí, gente, outra coisa também que ajuda em todos esses pontos, que no caso é a 11 forma, diz respeito às suas revisões, né? Em períodos de florada, o ideal é que você faça as revisões nas suas colmeias pelo menos a cada 15 dias. Já na escassez, você tem que fazer as revisões pelo menos a cada tá aqui esse quadro de volta, né? No período de escassez você tem que fazer as revisões pelo menos a cada 30 dias, ou seja, uma vez no mês. E aí nesse caso, né, das revisões desse período, você fazer revisões
é que vai lhe dar o norte, saber a condição do enxame. Bom, gente, aproveitar logo aqui e falar sobre o sexto ponto, né? O sexto ponto, gente, é do que diz respeito ao controle de temperatura na colmeia. Em algumas regiões aqui, como a minha, é muito importante a gente estar colocando também uma telha, né? Para ajudar aí no controle da temperatura da colmeia. Claro que a telha nem sempre é suficiente, só a telha, né? E aí o apicultor tem que buscar outras alternativas. E uma delas é colocar mesmo, né, vegetação. Fazer um sombreamento com vegetação, que é o que eu tenho tentado aqui. Que elas não puxaram a cera toda, né? A gente já pode ver aqui de cara. Essa aqui iniciaram a puxar, juntamente com essa. E aqui, né, o quadro que elas já puxaram bastante, estocaram alimento. Tem um alimentozinho aqui para elas ir se virando. Então essa é uma das coisas que tem que ser observado, no caso alimento energético e proteico. Aqui a gente já viu bastante alimento energético. Proteico tá pouco, mas a gente sabe que está entrando. Aqui a postura da rainha, gente, tá boa, né? Apesar do enxame estar um pouco atrasado e ser um forte candidato da gente substituir essa rainha futuramente, mas até que está uniforme. O alimento aqui nas cabeças. Vou puxar aqui mais quadros. Já vi ovo, postura da abelha rainha. Se eu não me engano, essa rainha aqui é marcada, então se a gente passar aqui por ela, não vai ter dificuldade de ver. Olha, bastante crias aperculadas, um pouco de pólen aqui também estocado. E néctar na cabeça dos quadros. Então tem alimento. A gente ainda não viu a abelha rainha, mas já viu postura. Vou puxar aqui outro quadro. Olha só. Quadro com crias fechadas, ovo também em alguns pontos onde não está fechado. E olha só, gente, a abelha rainha tá aqui, né, ó. Então tá aqui a abelha rainha. Muito bonita.
Esse enxamezinho aqui, gente, a última revisão que eu dei nele, eu tinha colocado cera. E a gente vai aproveitar para ver se elas puxaram ou não essa cera. Os enxames já estão ficando fortes. Já está entrando um pouco de néctar de florada. O que é muito bom, né? Porque os enxames começam a desenvolver uma velocidade maior. Então vamos ver aqui o que é que esse enxame está precisando. Olha só, gente, das lâminas de cera que eu tinha dado, elas só não puxaram essa, mas começaram a beliscar a cera. Isso aqui, ó, gente, já são todos quadros, ó, novos, que elas estão puxando a cera. Então tá top demais. Fazer aqui a revisão com muita calma, né? Não tem necessidade de estar correndo. Então a gente já viu o alimento, né? Aqui bastante alimento, ó. Mais alimento, cria. O alimento tá principalmente aqui nas cabeças. Tá muito top. E aí, gente, aqui é bem interessante, ó, porque essa colmeia aqui, ela ficou zanganeira. Eu tive que recuperar ela. Recuperei ela. Olha só, gente, que quadro lindo, com muito pólen, cria, alimento, bem misto mesmo. E aí eu recuperei ela com essa abelha rainha, um enxame voador, e coloquei aqui dentro. Nem lembro se eu marquei. Bastante pólen, é por isso que elas estão crescendo nessa velocidade. Top demais. Olha só, gente, que quadro lindo. Forrado mesmo de crias. Então a gente sabe que aqui tem rainha, porque a gente já viu a postura dela. Então a rainha tá aqui. A gente viu que tem muito pólen entrando. Comparado com a última revisão, o desenvolvimento aqui tá muito acelerado. Olha só que quadro lindo aí de cera nova puxada. Então tem muito pólen, tem néctar, tem rainha. Não vi nenhum indício aqui de ter ataque de alguns inimigos naturais. No entanto, esse enxame eu posso considerar que ele já está precisando de uma lâmina de cera. Então a gente vai estar dando aqui uma lâmina de cera para esse enxame. Aqui, né, a lâmina de cera dele. Esse enxamezinho aqui, gente, não demora mais para pegar a melgueira. Porque já desenvolveu e muito. Ok?
né? Revisão concluída. Vamos fechar o enxame e deixar ele continuar aqui nas atividades dele. Só conferir se não ficou alguma brecha grande. Pronto, revisão concluída. Vamos pro próximo. Então aqui a gente vai estar abrindo o próximo enxame e ver qual a demanda dele. Olha só, gente, já esse enxamezinho aqui, ó, se a gente for comparar o desenvolvimento dele com o desenvolvimento do enxame que eu mostrei anteriormente, a diferença tá muito grande. Primeiro, ó, que eles só pegaram, ó, começaram a puxar essa lâmina de cima. No entanto, tem bastante alimento aqui nas cabeças. E aqui, o pólen aqui tá pouco, mas eu sei que tem bastante na natureza, então elas provavelmente estão trabalhando com o que tá entrando. E as patinhas delas cheias de pólen. E aqui, questão de alimento e a presença da rainha, está tudo ok, porque tem ovo. Bastante ovo na colmeia. Larvas. Então tá ok. Essa lâmina aqui, elas não começaram a puxar ainda. Vou pegar essa lâmina aqui, que está aqui. E vou trazer para cá. Que é o lado que elas entram, que a tendência é que elas puxem mais rápido aqui. Então esse enxamezinho aqui, apesar de ter desenvolvido bastante também, já não tem a mesma demanda do anterior, que é em aumentar um pouco de espaço fornecendo cera. E por quê? Porque a cera que a gente tinha dado na última revisão ainda não foi toda puxada. Aqui eu não vou ter que dar umas 2 revisões nesse enxame e fornecer mais cera. Então, revisão concluída. É um enxame um pouco mais calmo do que o anterior. E é fechar o enxame e ir para frente. Bom, gente, estamos aqui no terceiro enxame. Esse enxame aqui, eu tenho uma desconfiança que ele não está muito legal. E aí a gente vai fazer aqui alguns procedimentos, caso eu esteja certo. E por quê? Porque ele está com uma movimentação muito baixa na boca do alvado. Tinha própolis na boca do alvado, a própolis assim um pouco ressecada. E aí a gente já suspeita que elas não estão fazendo manutenção da própolis. E isso acende o alerta. Por isso que eu quero revisar ele, para ver se tem alguma coisa errada com ele. Pode ser que eu esteja enganado, mas não custa nada a gente estar revisando o enxame. E aqui, gente, de cara, a gente pode ver que
o enxame está muito pouco desenvolvido. Começou a beliscar aqui uma cera, puxou até um pouco torto. Mas já começaram, vai ficar aqui mesmo. E pronto, foi só isso. Não cresceu nada depois que a gente tinha feito aqui uma revisão. Então, aqui eu já dei cera, mas tem, ó, postura, muita postura. Não tô vendo aqui muito alimento. E aí, gente, nesse enxamezinho aqui em específico, eu vou estar fazendo uma alimentação assim bem reforçada. E também vou estar fazendo a cura da varroa. Já que o enxame não cresceu, alguma coisa está aqui atrapalhando ele. Tem cera nova, mas o enxame está estagnado. E se ele não desenvolver, eu também vou trocar a rainha dele. Para não dizer que depois que eu iniciei os manejos dele, ele fez alguma coisa, ele não fez alguma coisa, ó, ele está aqui trabalhando essa lâmina de cera. Então aqui eu vou fazer uma alimentação nele, bem reforçada. Vou fazer cura de varroa. Tá, vamos só aqui anotando as coisas, porque na medida do possível a gente já vai resolvendo. E esse enxame está precisando aqui de alimentação energética e proteica. Então, eu já estou sabendo disso. Vou ter que fazer isso. Mas tem postura, tem lavas, tem ovos. Beliscou um pouco a cera. Tá bom, né? Então, essa é a demanda desse enxame. Vamos pro próximo, né? Bom, chegamos aqui no próximo enxame que a gente vai revisar. No caso, é o quarto enxame. Creio eu que esse enxame aqui, ele tá bem melhor que o anterior. Pela movimentação do alvado nesses últimos dias. E de fato, né, gente, ele está bem melhor. Apesar de não ter puxado toda a cera, começou a puxar essa, ó, tem alimento. Pólen, muitas crias. Muitas crias mesmo, com muito pólen. E é isso que a gente quer, né? O crescimento do enxame. Então esse enxamezinho aqui tá bem melhor que o anterior. Não tá precisando de muita coisa. Aqui, ó, a abelha rainha já não tá mais marcada, né? Saiu o corretivo. Mas ela era marcada. O enxamezinho já cresceu bastante. A gente aqui viu postura e acabou vendo, né, a abelha rainha. Muito alimento.
E aqui a gente vai fechar o enxame. E esse enxame aqui, pode deixar ele seguir só, porque ele está indo muito bem. Então, gente, era isso aí. Era só para vocês verem aqui que cada enxame tem uma demanda diferente. E o apicultor, ele tem que fazer uma revisão rápida, sem precisar mexer muito no enxame. Eu sempre acabo mexendo um pouco mais do que devo, porque eu estou mostrando para vocês. E cada enxame vai ter uma demanda diferente. Cabe ao apicultor saber identificar essa demanda. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Não esquece de curtir o vídeo, deixar dúvidas, sugestões aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.